Bom dia, ora, espero que me estejam a ver. Estamos aqui para mais uma rubrica semanal, aqui na Porto Seguro, na rubrica Espaço do Utente, onde procuramos dar voz às dúvidas e preocupações de todos nós, utentes, na área da saúde e do bem-estar. Hoje, como temos vindo a falar um pouco sobre durante a semana, vamos falar sobre ansiedade. Principalmente agora em tempos de pandemia, de facto os níveis de ansiedade estão a aumentar muito. Acho que todos nós andamos ansiosos e sempre com esta expectativa de quando é que isto acaba. E realmente acho que é um tema muito pertinente, principalmente porque acaba por afetar muitas das as nossas relações e o nosso desempenho nas atividades do dia-a-dia. E, portanto, hoje, para falarmos sobre ansiedade, vamos ter a nossa convidada especial, que é a nossa psicóloga aqui da Clínica Porto Seguro, uma das psicólogas, a Sónia Araújo. E temos aqui algumas questões que vamos tentar dar resposta. E espero que seja útil para quem nos esteja a ver. Pronto, então vou adicionar aqui a Sónia Araújo a mim. Ora, deixem-me ver se eu consigo aqui. Acho que já estamos as duas. Bom dia, Sónia. Obrigada por conseguir estar aqui connosco. Obrigada eu. Pronto, realmente é muito melhor ouvir as respostas e ouvir falar sobre o tema diretamente da especialista do que ser eu simplesmente a ler. Portanto, acho que vai ser interessante. Sónia, não sei se queres fazer uma breve apresentação tua para as pessoas saberem como é, quem és e em que área que trabalhas mais especificamente. Força. Sim. Então, eu chamo-me Sónia Araújo, não sou da Praça da Alegria, como estavam de ver, sou psicóloga, trabalho sobretudo com adolescentes e adultos, sou psicóloga de orientação clínica, cognitiva comportamental, trabalho também muito com as terapias de terceira geração. Não sei se me estão a ouvir bem. Certo. Sónia? Eu Sim? tenho um problema que eu não te estou a ouvir, mas penso que o resto das pessoas devem estar a ouvir. Então, o que é a ansiedade? Se calhar começamos por aí, não é? Pela definição. Sim, então a ansiedade é uma resposta que o nosso corpo dá quando há uma percepção de uma ameaça. Essa ameaça pode ser uma ameaça interna, pode ser um pensamento, não é? Ou pode ser uma ameaça externa, ou seja, que exista na realidade. A ansiedade é então uma resposta complexa do organismo. Portanto, a ansiedade é aquilo que acontece na sequência da pessoa ter a percepção desta ameaça, que esta ameaça existe, portanto, a emoção básica, digamos, a mãe da ansiedade é a emoção medo, que é uma emoção primária com a qual todos nós nascemos, todos nós já trazemos isso na nossa estrutura, não é? É uma emoção que já nasce connosco, e a ansiedade depois é a resposta que o organismo vai dar para lidar com essa potencial situação de ameaça. Portanto, a própria ansiedade vai gerar novas cognições ou pensamentos, novas crenças, mais emoção, não é? Normalmente mais medo, e a nível vegetativo vai preparar o corpo para fugir, lutar ou congelar consoante a avaliação daquilo que é o melhor para fazer naquela situação em concreto. Portanto, a ansiedade é uma resposta, no fundo, não é? É aquilo que o corpo reage perante uma situação de ameaça. Certo. Sónia? Certo. Não sei se me ouviste. Pois eu devo estar aqui a ouvir com algum atraso, por isso é que estou a responder um pouco mais rápido, mas muito bem. Portanto, a outra pergunta normal, que normalmente colocamos é se realmente a ansiedade é stress ou se existe realmente uma diferença entre a ansiedade e o stress.
Bom, na realidade, no senso comum, no dia a dia, nós ouvimos muito as duas coisas como se fossem sinónimos, não é? Ah, estou estressada, estou ansiosa. Parece que as pessoas querem dizer exatamente a mesma coisa. Bom, quando entramos aqui na parte clínica, nós distinguimos a ansiedade e o stress. O stress tem por base realmente a ansiedade, mas o stress acontece quando a percepção de ameaça implica que a pessoa acha que os recursos que tem para lutar contra a ameaça não são suficientes. Portanto, eu posso estar ansiosa em relação a uma determinada situação, por exemplo, vamos dizer que amanhã tenho um exame que é importante para mim, não é? Por exemplo, imaginando que sou estudante e que amanhã vou ter um exame. E eu sinto-me preparada, mas ao mesmo tempo estou ansiosa, estou expectante, não sei quais são as perguntas que vão sair no exame, e então sinto ansiedade. No entanto, eu posso estar em stress se eu achar que não tive tempo suficiente para estudar a matéria, que a matéria não está compreendida da minha parte, ou que o professor é demasiado exigente, e, portanto, quando eu percepciono do outro lado, né, a ameaça como sendo maior que eu em termos de recursos, então aí desencadeia-se a resposta de stress, não é? E a resposta de stress, quando é continuada no tempo, pode trazer depois outros problemas a nível orgânico. Aliás, o stress está muito relacionado a outras patologias, do foro cardiovascular, oncológico, etc. Sónia? Certo. E a outra pergunta que eu acho que é muito comum é, portanto, se esta ansiedade, se estes estados podem resultar em depressão, ou se realmente são duas coisas diferentes, e como é que elas estão relacionadas. Uhum. A ansiedade e a depressão são coisas diferentes. Bom, existe a ansiedade em termos de resposta fisiológica normal a uma situação percebida de perigo, e também existe a perturbação da ansiedade, não é? São coisas diferentes. Pronto, daqui a bocadinho, se calhar, também já vamos distinguir o que é uma perturbação da ansiedade e o que é que não é. Mas a ansiedade em si, como resposta fisiológica normal, é diferente da perturbação da depressão, não é? A depressão é principalmente caracterizada por anedonia, ou seja, perda de vontade, perda de interesse, perda do gosto e do prazer em viver e nas coisas que habitualmente a pessoa faz. Habitualmente está mais ligada a situações que já aconteceram no passado, ao passo que a ansiedade tem a ver com a perspectiva ou com a expectativa daquilo que vai acontecer no futuro, não é? Portanto, são coisas diferentes. Quando estamos a falar em depressão, estamos a falar aqui num quadro clínico que pode incluir a ansiedade, pode incluir como um dos sintomas, embora ele não aconteça em todas as pessoas, não é? Portanto, a ansiedade, a perturbação da depressão depois terá, de facto, vários critérios para ser diagnosticada. Pode ou não existir ansiedade. Em grande parte dos casos, a ansiedade coexiste. Porquê? Porque a pessoa, quando está deprimida, tem uma tríade negativa, digamos assim, uma tríade negativa, que é uma percepção negativa de si própria, do mundo e dos outros, e, portanto, também percepciona que está tudo mal comigo, no presente, e, portanto, também estará mal no futuro, não é? Há esta previsão. Logo, esta expectativa em relação àquilo que vai acontecer no futuro e à forma como eu vou lidar com isso, faz também com que a ansiedade seja, lá está, muito frequente nos quadros depressivos. Certo. Ou seja, nós sentimos ansiedade ou níveis baixos de ansiedade são saudáveis, no fundo. Também é importante termos essa capacidade, certo? Certo, completamente saudável e expectável. Ou seja, imaginem, eu vou atravessar uma passadeira e estou na passadeira, estou no meu direito de passar, mas vem um carro a 100 a hora na minha direção. Se eu não sentir ansiedade, eu fico lá, não é? Portanto, sou atropelada. Se eu não sentir a ansiedade a fazer o tal exame que eu vou ter amanhã, se eu estiver muito cansada, com sono, eu posso adormecer, inclusivamente, no exame. Portanto, um certo grau de ansiedade é necessário ao meu funcionamento. É a ansiedade que vai fazer com que o meu coração bombeie mais sangue para os meus músculos estarem preparados para fugir, para lutar, para responder. É a ansiedade que vai provocar que eu esteja mais alerta e que, portanto, vai desencadear aqui do neocórtex uma série de processamento de informação
que é necessário para responder à situação, portanto, ela é necessária, mas quando ela passa a ser excessiva, ou seja, não relacionada com o estímulo, imaginem, às vezes a ansiedade pode ser, de facto, desencadeada por um estímulo interno, que é apenas um pensamento. Imaginem que eu agora me ponho a pensar, não é? Sei lá, se eu começar a pensar nisto, e se eu apanhei Covid? E se eu apanhei Covid? Então, eu não tenho nenhuma relação com o externo, mas eu tenho aqui este pensamento. E se? E se eu der muitos ouvidos a este pensamento, porque os pensamentos são acontecimentos mentais que eu não controlo, não é? A nossa mente tem uma vida própria, portanto, eu não posso dar ouvidos, ou não posso comprar, entre aspas, todos os pensamentos que me aparecem, porque senão eu vou ficar muito ansiosa, provavelmente. Se eu começar a dar atenção a este pensamento e a pensar, se eu pensei isto, então é provável que eu realmente tenha apanhado Covid, então este pensamento vai ser suficiente para disputar uma resposta de ansiedade. Ora, o que é que acontece? Como é um pensamento, como é um estímulo interno que não tem correlação com a realidade, ou que eu não posso verificar no momento, então a dúvida vai persistir e vai aumentar, exatamente porque eu não posso verificar. E, nesse sentido, é provável que eu comece a ter níveis demasiado elevados de ansiedade. E agora, o que é que são, então, níveis demasiado elevados? Ou seja, a partir de que momento é que a ansiedade já deixa de ser saudável? A partir do momento em que me gera sofrimento significativo e a partir do momento em que me gera disfunção. Ou seja, em que eu passo a deixar de conseguir funcionar. Por exemplo, imaginem, estou aqui a ter esta reunião convosco e começo a pensar, e se eu tiver Covid? Que era uma coisa que eu até poderia estar a pensar neste momento, já que neste preciso momento em que estamos a falar, e esta semana, eu estou em isolamento profilático, porque o meu marido teve contacto com alguém com Covid, ok? Portanto, se eu agora começar a dar atenção a este pensamento, eu posso eventualmente perder a minha linha de raciocínio convosco e começar, portanto, a entrar aqui num estado de ansiedade elevado. E, então, resumidamente, a ansiedade deixa de ser funcional, deixa de ser saudável, quando deixa de ser funcional, não é? Portanto, quando dá muito sofrimento e quando me causa disfunção em uma ou mais áreas da vida. Pode ser na área social, familiar, ocupacional, etc. Profissional. E também quando o estímulo que está a provocar a minha ansiedade não existe, não é? É apenas um estímulo interno, é um pensamento. Exato. Muito bem, obrigada, Sónia, por esta explicação. E, de facto, lá está, existem causas definidas da ansiedade ou até mesmo fatores de risco que nós possamos antever ou pelo menos ou mitigar por forma a não cairmos nessa espiral de ansiedade que é nociva, no fundo. Sim, sendo uma resposta que resulta do tratamento, digamos, da emoção medo, todos nós estamos suscetíveis a ter ansiedade, não é? E a ansiedade é normal e é natural que a tenhamos. Agora, se há condições ou há fatores predisponentes, não é? Que predispõem que a pessoa possa ter uma perturbação de ansiedade, há. Nomeadamente experiências traumáticas que acontecem em fases precoces da vida, em que a personalidade se está a formar, os próprios traços de personalidade, os estilos parentais, portanto, a forma como nós fomos educados pelos nossos pais ou pelas figuras a quem nos vinculamos, e também fatores do meio, não é? Portanto, é totalmente diferente nascer ou viver num sítio como Coimbra ou estar, de facto, a viver num sítio que está a viver uma guerra, onde eu todos os dias ouço bombardeios e tenho a vida em risco, não é? Portanto, estas circunstâncias também podem causar, não é, um maior alerta. O que acontece é que portanto, aquilo que processa o medo em termos cerebrais é uma estrutura que nós temos no nosso sistema límbico que se chama amígdala. E quando esta amígdala é ativada frequentemente, ela vai crescendo. Portanto, isto é como ir ao ginásio, não é? Nós vamos ao ginásio fazer musculação aqui para os braços, levantamos pesos para os braços, desenvolvemos os músculos nos braços, não nas pernas. Pronto, se estamos sempre a exercitar o medo, vamos também desenvolver a nível cerebral
a estrutura do medo, que é a amígdala. E quanto mais esta estrutura estiver ativada, maior é a minha sensibilidade para processar o perigo. Portanto, eu fico mais vulnerável a desenvolver uma perturbação de ansiedade. Então, se eu tiver vivido episódios traumáticos precocemente, numa fase da formação da minha personalidade, ainda mais provável é. Muito bem, muito importante. De facto, podemos tratar de proteger-nos e proteger-nos mentalmente também e ativamente, se calhar, arranjar Sim, eu esqueci. estratégias para nos mantermos saudáveis mentalmente, não é? Sim, obrigada, Sónia. Eu tinha-me esquecido de responder essa parte, não é? Como é que nos protegemos da ansiedade? Bom, em primeiro lugar, percebendo que a ansiedade não é perigosa, ou seja, nós não temos que nos proteger da ansiedade. Este é o primeiro passo para nos protegermos da ansiedade. Parece paradoxal, não é? Porque, de facto, a ansiedade é um processo normal, saudável e desejável. Nós é que não gostamos de a sentir. É o mesmo que nós dizemos, o medo é uma emoção negativa. Não, o medo não é uma emoção negativa. O medo pode ser uma emoção desagradável de sentir, mas ela não é negativa, na medida em que ela é necessária à nossa sobrevivência. E, portanto, é assim um bocadinho injusto nós chamarmos algumas emoções negativas, não é? E então a ansiedade, que também deriva do medo, também não é negativa, portanto, é uma resposta desejável. Então, o primeiro passo para nós não desenvolvermos uma perturbação de ansiedade, que isso sim é negativo, é a ansiedade em excesso, ou desmesurada, ou descontextualizada, então, a primeira coisa que eu tenho a fazer é aceitar a ansiedade, é perceber que neste momento estou ansiosa, porque estou, por exemplo, num direto, não é? E quando eu sinto o meu coração a palpitar, a bater um bocadinho mais, ou a boca seca, ou os tremores, ou, enfim, há várias manifestações neurovegetativas da ansiedade. Então eu posso perceber, olha, está aqui a ansiedade e é apenas isso, é ansiedade. Pode ser desagradável, mas não me vai fazer mal, não me vai acontecer nada de errado. E a partir do momento em que eu aceito que isto é ansiedade e que percebo que não estou em perigo por ter ansiedade e que, pelo contrário, é a própria ansiedade que me está a proteger do perigo, então a própria ansiedade percebe que pode baixar os níveis. Não sei se me fiz entender. Certo, muito bem. Sónia, e a ansiedade é contagiosa? Uma pessoa que esteja demasiado ansiosa, os que estiverem à volta dela conseguem sentir isso e também começarem a entrar nessa espiral, digamos assim. Sim, não é como o coronavírus, não é um vírus, não é contagiosa dessa forma, mas é contagiosa de alguma forma, porque todos nós temos no nosso cérebro uma coisinha que se chama neurónios espelho, em que, portanto, como o próprio nome indica, nós tendemos a imitar a reação do outro. E, portanto, quando eu cresço num ambiente em que eu tenho, por exemplo, uma mãe muito ansiosa, não é? Que está sempre a dizer, cuidado, não saltes aí, olha que partes a cabeça, olha, não vais lá para fora que apanhas frio, olha, enfim. Quando isto acontece, é natural que eu comece a perceber que muitas situações são perigosas e, portanto, eu também começo a interpretá-las como tal e começo a ter ansiedade. Não é? E nesse sentido, sim, a ansiedade é contagiosa, porque é modelável. Exato. E agora que falámos aqui de crianças, de facto, as crianças nesta altura foram de repente portanto, foram colocadas em situações que estão em que tiveram que lidar de repente com muitos sentimentos, não é? Com muitas mudanças abruptas de alguma forma, porque por mais que nós tentemos prepará-las, de facto foram muitas mudanças. E como é que estão os níveis de ansiedade nas crianças? Elas também sofrem de ansiedade? Como é que elas se manifestam? E como é que nós, os pais, podemos tentar ajudá-las? Porque realmente, se calhar, às vezes sentimos um pouco impotentes. Quer dizer, nós já próprios temos que lidar com a nossa própria ansiedade, mas queremos manter alguma normalidade, mas ao mesmo tempo queremos protegê-las. E esta super proteção que pode ser também aqui uma pressão sobre as próprias crianças, não é? Como é que podemos ajudar as crianças a gerir estes níveis de ansiedade?
Eu julgo que sim, Sónia, que a superproteção é que é um pau de dois bicos, não é? Porque ninguém pode educar ninguém num ambiente ou num mundo cor-de-rosa, porque ele não existe. De facto, no mundo acontecem tragédias, acontecem catástrofes, acontecem mortes, acontecem guerras, acontecem imensas coisas. Neste momento estamos a viver uma pandemia a nível mundial, é complicado. Tentar proteger as crianças disto, não sei até que ponto, ou proteger ou omitir a realidade, não sei até que ponto é que não será ainda mais potenciador de ansiedade. Portanto, a minha sugestão é que se dê a verdade de uma forma adequada à idade da criança. Isto quer dizer que com crianças mais pequenas nós podemos adotar uma linguagem mais infantil, não é? Para que a criança possa perceber e falar do bichinho ou, enfim, fazer uns desenhos e explicar como é que se transmite para que a criança possa também aprender a proteger-se. Mas é de facto importante perceber que há coisas que estão no nosso controle e essas nós podemos fazer e as outras nós vamos ter que aprender a confiar, porque não há outra maneira de sobrevivermos, pelo menos do ponto de vista psicológico, é isto. E esta é uma mensagem mais até para os pais, porque aquilo que eu tenho verificado é que as crianças reagem melhor quando os pais estão também a conseguir lidar com a situação, porque lidando com a situação de uma forma positiva, os pais estão também a dar esse modelo de coping aos filhos, ou seja, essa resposta passa a ser aprendida. Portanto, se eu sou uma criança e vejo que aqueles de quem eu dependo, não é? De quem depende da minha sobrevivência, estão a entrar em parafuso, não sabem o que fazer, estão assustadíssimos, não dormem à noite, só falam do coronavírus, etc. É natural que eu também me assuste, que tenha medo e que ache que vai correr tudo mal. Eu não estou a dizer que todos nós devemos pintar arco-íris, eu nem sou dessa onda, também não sou da onda do vai ficar tudo bem. Eu acredito que para algumas pessoas não vai ficar tudo bem e nós vamos ter que lidar com isso. Portanto, acho que aqui a mensagem é de confiança, no sentido em que aconteça o que acontecer, nós vamos estar aqui, vamos ter recursos para lidar com a situação, não é? Quando e se acontecer, nós vamos ter que lidar com a situação e na altura nós veremos os recursos que temos para os trabalhar. Antecipar não irá ajudar em nada, porque poderá não vir a acontecer-nos, assim como ocultar que isto existe também não nos irá ajudar, até nos expõe mais ao perigo, não é? Portanto, o medo é uma emoção básica para a sobrevivência. Tendo em conta que estamos a viver uma pandemia a nível mundial, eu diria que o medo aqui é importantíssimo para que todos possamos sobreviver. Portanto, o que é que está ao nosso alcance? Quais são os comportamentos de segurança? Acho que é isso que deve ser passado com tranquilidade para as crianças, de uma forma lúdica, se possível, através de jogos, de brincadeiras, de desenhos, e dar-lhes esta confiança de que nós temos ou estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para combater esta pandemia e que nos vamos manter seguros. A superproteção, no sentido de esconder que isto existe ou não falar, não me parece que possa ser uma resposta tão adequada. Por outro lado, as crianças, é verdade, como disse Sónia, que as crianças estão a ser testadas, não é, em vários campos. As crianças vão para as escolas, mas nas escolas estão isoladas, ou por turmas, ou por grupos, não podem conviver umas com as outras, não podem partilhar um lanche, não é? Enfim, ainda agora, há pouco tempo, vimos esta situação na comunicação social. Isto traz, de facto, vários desafios. No entanto, eu queria deixar aqui também uma mensagem de esperança, é que as crianças, elas são muito resilientes e elas estão numa fase da vida em que têm um cérebro muito mais maleável que o nosso. O nosso também é sempre, em toda a vida, mas as crianças ainda mais. Portanto, há alturas ótimas para o cérebro se flexibilizar e a infância é uma delas. Portanto, a infância é o período em que o cérebro está mais maleável. Se há altura na vida em que a criança pode criar resiliência e adaptar-se a uma situação difícil, é nesta fase. Portanto, acredito que com tranquilidade e com a verdade adaptada à linguagem e à capacidade de compreensão que a criança tem, que a criança vai integrar isto de uma forma natural.
Certo. Obrigada, Sónia. Eu acho que realmente tocaste em dois dos pontos que eu acho muito importantes, que é o facto das crianças, por um lado, serem muito sensíveis, no sentido de conseguirem se perceber das nossas próprias emoções como pais, mas por outro lado são muito resilientes a isso e são muito mais maleáveis e adaptam-se mais rapidamente do que nós os adultos até. E de facto é preciso encontrar aqui um equilíbrio, sim. No entanto, aquela próxima pergunta que eu tinha aqui era de facto quando é que nós, como adultos e até mesmo com as nossas crianças, devemos procurar ajuda profissional? Quando é que realmente há aqui uma linha que é ultrapassada e que nós vemos que precisamos de um acompanhamento, um apoio mais próximo de um profissional? Essa Sim. pergunta é importantíssima porque ainda há muito estigma em relação à saúde mental que não é saúde como o resto, não é? Isto é, se nós estamos doentes do estômago e o médico nos receta um medicamento, nós não questionamos, vamos à farmácia, compramos um medicamento e tomamos. Mas se a doença é mental, nós temos muita dificuldade em aceitar isto e ainda há muita ideia generalizada que recorrer a um psi, seja ele um psicólogo ou um psiquiatra, que é só para os malucos, não é? Portanto, isto ainda é uma coisa que se ouve muitas vezes. Eu própria nos consultórios onde faço consultas noto que algumas pessoas têm algum pudor que eu as vá buscar à sala de espera. E, portanto, isto é muito importante nós desmistificarmos. É que a saúde mental não está desligada do resto do corpo. A saúde mental começa numa parte do corpo que é o cérebro. Este cérebro que é capaz de processar pensamentos que nos provocam tanto sofrimento, não é? E as perturbações da ansiedade têm, sobretudo, depois a ver com a forma como nós processamos as ameaças, ou seja, com as cognições, com as crenças, com os pensamentos que nós geramos. E, por isso, elas devem ser alvo de psicoterapia. Quando? Quando elas começam a ser disfuncionais e a trazer sofrimento para o dia-a-dia de uma forma consistente e persistente, não é? Portanto, se eu noto que estou persistentemente ansiosa, que já não consigo funcionar, não é? Já não estou com a cabeça naquilo que estou a fazer, a minha cabeça não está no aqui e no agora, está naquilo que vai acontecer, estou preocupada com ICs, então aí eu posso e devo procurar ajuda psicoterapêutica, não é? Claro que eu sou psicóloga, eu vou começar por aconselhar o procurar um psicólogo e só depois um psiquiatra. Mas isto é obviamente a minha visão, não é? Eu penso que nós devemos trabalhar em equipa e quando a psicoterapia não chega e é necessário um fármaco, porque muitas das vezes é necessário fármaco, então deve haver um trabalho multidisciplinar, não é? Entre psicólogo e psiquiatra. E não tem mal nenhum. Isto não quer dizer que se abominem os medicamentos ou que se defendam os medicamentos, mas há situações em que é necessário a medicação, em que é necessário também a consulta psiquiátrica. Portanto, eu diria que os grandes critérios para procurar um psicólogo ou um psiquiatra, um psicólogo em particular, serão ou porque eu quero desenvolver-me a nível pessoal, estou com uma crise de identidade, uma crise de meia-idade, quero rever os meus valores, não sei o que é que ando a fazer na vida, ok? Pode ser apenas isto, ou pode ser realmente uma perturbação do humor, uma perturbação da ansiedade, que me tira o sono, que está a interferir, que me faz sofrer, e então, nessas situações, eu devo procurar ajuda. Muito obrigada, Sónia, exatamente. Há uma coisa que eu tenho notado que eu acho que, bem, agora há pouco tempo a Direção-Geral de Saúde lançou precisamente um plano para um programa para a saúde mental. Porque se observou que de facto nos últimos meses houve aqui um aumento de casos extremos, no fundo. E aquilo que eu começo a sentir, mesmo no meu círculo mais próximo, é que ainda ontem estava a falar com uma amiga, é que apesar de nós, eu por exemplo, não temos historial de nenhuma perturbação psíquica, mental, há sinais muito subliminares que se começam a manifestar. Por exemplo, no caso dessa minha amiga, estávamos a falar que foi ao dentista e a dentista notou que ela tinha um desgaste nos dentes porque estava possivelmente a cerrar muitos dentes ou a ranger à noite. Ou seja, nós pensamos que estamos bem, estamos a lidar bem com a situação. Mas depois começam a haver sinais, e este foi um caso que nós estávamos a falar, estávamos a comentar, que
que de facto ela interpreta isso como sendo uma manifestação de facto o acumular da tensão e deste nervosismo dentro dela, exatamente, também tem filhos pequenos e portanto também não quer passar isso aos filhos, e nós vamos acumulando isto, acumulando e realmente, eventualmente, isso pode-se transformar em algo mais complicado. Daí que realmente seja muito importante nós tentarmos ter escapes, não é? Ou pelo menos tentarmos ter atividades em que possamos libertar essa tensão e não nos focar tanto neste problema que agora é um problema global. Mas realmente eu acho que, lá está, quando nós ligamos a televisão à noite, principalmente à refeição, não é? Muitos de nós jantamos em família e estamos a ver o telejornal. E as primeiras notícias que abrem os telejornais hoje em dia é sempre sobre Covid ou sobre alguma morte, etc. Já era assim antes, mas agora é literalmente todos os dias. E isto, parecendo que não, mesmo em pessoas completamente saudáveis, que não têm, se calhar, nenhum fator de risco para desenvolver nenhuma perturbação psicológica, começa a ser muito pesado. E de facto eu tenho algum receio que nós nos deixemos abater a tal ponto de que comecemos a desenvolver uma perturbação. Pronto, eu, por exemplo, no meu caso, nós só tentamos não ver o telejornal e ver outra coisa qualquer, nem que sejam os bonecos, os desenhos animados, porque realmente, mesmo para nós adultos, já é muito cansativo todos os dias ouvir estes números de mortes, números de casos infectados, etc. Se isto já é difícil para nós adultos, acho que para as crianças é intolerável e acho que é completamente desnecessário elas estarem expostas a esse tipo de informação, não é? Sim. Em relação às crianças, julgo que sim, não há necessidade de estar a confrontar as crianças com o noticiário a toda a hora e momento. E nem para nós adultos, eu acho que a questão aqui é outra vez arranjar um ponto de equilíbrio, porque um dos motivos pelos quais a tua amiga pode andar a ranger os dentes à noite é por utilizar em demasia uma das estratégias que muitas vezes nós usamos como defesa perante um perigo, que é o evitamento, a resposta de evitamento. E como é que nós evitamos? Nós evitamos de várias maneiras. Por exemplo, se eu tiver medo, olha, eu sou aracnofóbica, eu tenho medo de aranhas, eu evito ir a caves, evito ir a sótãos, evito ir a sítios onde eu sei que provavelmente existem aranhas. Não é? Mas o evitamento pode não ser comportamental, pode ser um evitamento experiencial, até a nível cognitivo, portanto, evitar pensar sobre isso. Ai, não vou pensar, então eu vejo que está a dar o telejornal e mudo logo de canal, vou logo pôr no Cartoon Network para ver bonecos, ok? Ou, por exemplo, um evitamento emocional, que é, eu começo a perceber que estou com medo e vou fazer outra coisa qualquer para ocupar a mente. Vou dar saltos, ou vou beber água, ou vou fazer qualquer coisa. E, portanto, isto nós muitas vezes utilizamos a achar que estamos a fazer o melhor para diminuir a ansiedade e isto só aumenta a ansiedade. Aumenta a ansiedade porque o medo não pode ser resolvido fugindo dele, não é? Cada vez que nós fugimos do medo, a nossa cabeça diz-nos que se nós não tivéssemos fugido, que teria acontecido alguma coisa. Então, não há outra maneira. Nós temos que estar com o medo, aceitar o medo, aceitar a ansiedade. Por isso é que estas terapias com as quais nós atualmente trabalhamos muito em psicoterapia, as terapias de terceira geração, que são terapias muito ligadas ao mindfulness, à aceitação, ao compromisso, são tão eficazes no tratamento de perturbações de ansiedade. Porque realmente o caminho não é por aí. Não é evitar o telejornal, não é evitar o pensar sobre isto, não é evitar a ansiedade que eu vou resolver. É exatamente aprender a estar. Não é? E aprender a estar também não quer dizer que eu vou estar a ver o telejornal todos os dias ou em todas as refeições da minha família. Se calhar isso vai potenciar ali conversas que só giram em torno disso. Mas eu também não devo estar a evitar ouvir falar sobre o assunto, porque é importante que esteja informada, porque é importante que eu conheça a realidade e que me possa proteger perante essa mesma realidade.
Portanto, uma coisa fundamental é nós aceitarmos, mais uma vez, aceitarmos a pandemia, aceitarmos a realidade em que estamos e aceitarmos que, naturalmente, estamos ansiosos. Se aceitarmos isto como natural perante uma situação de perigo que efetivamente está a acontecer, portanto, não é da nossa cabeça, está a acontecer realmente uma situação de perigo, então nós temos menor probabilidade de desenvolver uma perturbação de ansiedade. Temos mais probabilidade de desenvolver uma perturbação de ansiedade se optarmos pelo caminho do evitamento, que é, não vou pensar nisto, não posso ver isto, porque cada vez que eu vejo isto fico com medo. E então o problema é quando eu tenho medo do medo, que é aí que eu ganho uma perturbação de ansiedade, quando eu tenho medo do medo. Não sei se me fiz entender. Obrigada, Sónia, foi muito esclarecedor. Sónia, para fechar aqui o dia de hoje, esta rubrica semanal de hoje, se calhar pedi-te só para deixares algumas mensagens importantes que achas pertinentes nesta altura para todos os que nos possam estar a ouvir. Sim, bem, eu vou-me repetir um bocadinho, porque, como já devem ter percebido, vou aconselhar a aceitar a ansiedade e a aceitar o medo. Pronto, eu acho que é muito, muito importante nós termos consciência das emoções para as conseguirmos gerir, não é para as conseguirmos controlar, é para as conseguirmos gerir, para conseguirmos levar o barco apesar das emoções. Isto chama-se inteligência emocional e trabalha-se, não é? Trabalha-se como? Não evitando as emoções, abrindo-nos à experiência e fomentando também uma atitude de curiosidade. Deixa cá ver o que é que me acontece. Se eu ficar aqui um bocadinho com a minha ansiedade, se calhar não acontece nada. E isso é importantíssimo, nós termos essa consciência, que não vai acontecer nada de mal por eu estar com medo. O medo é uma resposta que vem para me proteger, não é para me pôr em maior perigo. Por outro lado, coisas básicas do dia a dia. Acho que é muito importante realmente encontrar aqui um equilíbrio, um meio termo entre a informação, nem não ter nenhuma, nem ter em excesso, que só vejo noticiário todo o dia, não é? Portanto, é importante criar também outros momentos, individualmente ou em família, e depois criar aquelas rotinas básicas, e reparem que estou a dizer rotinas, não rituais, não confundir com rituais, que os rituais são inflexíveis e tem que ser, e agora vamos fazer isto a esta hora e depois aquilo, não, isso também não é saudável, mas criar rotinas que possam funcionar, não é? E se eu não posso estar com os outros como estava antes, eu posso criar outras alternativas, que é, olha, ok, não posso estar com os meus amigos, mas eu posso, se calhar, fazer uma videochamada pelo WhatsApp, em grupo, ou eu posso telefonar, ou eu posso mandar mais mensagens, ou eu posso escrever uma carta, não é? E podemos ativar outras formas de estar perante esta situação. Isso não pode acontecer enquanto nós estivermos em estado de negação ou de evitamento, porque o evitamento está demasiado ocupado a não pensar sobre isto e, portanto, as alternativas que gera não são funcionais face à situação que está a ser vivida. Então, a aceitação é sempre... é o oposto da resistência, é sempre a melhor arma que nós temos para a mudança. É a aceitação que abre portas à mudança, porque é a aceitação que nos permite dizer, ok, então isto é assim, então agora não posso sair à rua, então o que é que eu posso fazer? Então eu vou ver o que é que eu posso fazer, não é? E manter o meu dia-a-dia o mais possível parecido como se eu fosse sair à rua. Por exemplo, quem toma banho de manhã, tomar banho de manhã, quem toma banho à noite, tomar banho à noite, vestir-se na mesma, não ficar de pijama em casa todo o dia. Portanto, manter essas rotinas são extremamente necessárias e saudáveis para a organização mental. Acho que isso é muito, muito importante. Fazer exercício físico, se não for possível na sua zona ir para um sítio onde possa estar isolado, fazer esse exercício físico em casa, manter uma alimentação saudável, enfim, são os princípios de vida saudável que acho que é muito importante não esquecermos e que por estarmos em pandemia ainda mais importante é nós mantermos a nossa imunidade em alta. Muito obrigada, Sónia. Muito importante, acho que já fizemos aqui um bom resumo hoje. Espero que tenha sido tão interessante para quem está a ver como foi para mim. Eu gosto muito de ouvir falar da Sónia Araújo, já tinha ouvido noutras alturas e realmente gosto Obrigada. muito. Sónia, muito obrigada. Vamos despedir então. Para a semana
Só para avisar aqui os nossos quem nos está a ouvir, vamos falar sobre doenças dos olhos, portanto, oftalmologia, vamos mudar aqui um bocadinho de tema. E espero que tenham gostado e que nos continuem a seguir, está bem? Até breve. Adeus, Sónia, bom fim de semana também para ti. Adeus, Sónia. Bom fim de semana, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Adeus, obrigada. Até à bom dia próxima. para todos. Obrigada.